Olá, que bom que você veio. No vídeo anterior eu falei sobre 7 estilos de vinhos e neste vídeo eu dei sugestões de harmonização para cada estilo. Foi um sucesso. Em razão do interesse de muitos é que eu estou gravando esse vídeo sobre harmonização. Nesse vídeo você vai descobrir princípios práticos, básicos, que através dele você vai fazer a harmonização na sua casa facilmente. Mais ainda, você vai entender o porquê que muitos falam que vinho tinto é com carne e vinho branco com peixe. Por quê? Não sabe? Fique comigo até o final. Tenho certeza que você vai gostar e vai aprender muito sobre harmonização. Eu sou Maurício Ferreira e este é o canal do Apaixonado por Vinhos. Se você gosta de vinhos, meu amigo, este é o seu canal. É uma satisfação ter a sua companhia aqui. Por isso eu convido você, inscreva-se, ative o sininho, pois toda semana nós temos um vídeo novo que eu faço especialmente para você. Vamos direto ao assunto sem enrolação. Primeiro nós temos que entender qual é o objetivo da harmonização. Entendendo isso já é um grande passo. A harmonização busca trazer uma experiência muito mais agradável do que simplesmente degustar um vinho ou experimentar um prato. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você está tomando o seu vinho, você dê nota 10 para o vinho. E você está comendo um prato. O prato, separadamente, você dá nota 10. Ao harmonizar o vinho com o prato, a ideia é que você dê nota 30 e não 20. Sim, nota 30. A ideia é que a harmonização propicia você, lhe entregue um prazer muito maior do que simplesmente degustar e provar separadamente o vinho e o prato. Entendeu? Então este é o objetivo. E a harmonização não é uma invenção que foi criada da cabeça de um enochato. A harmonização surgiu da experiência, considerando o gosto médio da maioria das pessoas. Eventualmente, pode ser que você não goste de uma ou outra harmonização que é considerada clássica, que é apreciada por muitos. E isso nós temos que respeitar. Cada um deve respeitar o paladar alheio. Eu respeito. Assim, se você tiver alguma dúvida, basta deixar nos comentários que eu respondo rapidamente. Há um princípio prático que você já conhece, tenho certeza, mas você nunca aplicou este princípio no que diz respeito ao vinho. O princípio é o seguinte, que o sabor de um alimento interfere no sabor do alimento seguinte. Se eu como algo agora e em seguida como algo diferente, esse segundo alimento vai sofrer a interferência do primeiro. Um exemplo muito prático que dou é do cafezinho e da sobremesa. Se você almoçou, comeu a sobremesa e logo em seguida vai tomar um cafezinho, tenho certeza, o seu café vai ter um gosto muito mais amargo do que normalmente tem. E por que isso acontece? Isso é provocado pelo dulçor, pelo açúcar da sobremesa, porque na sobremesa aparece muito açúcar. E esse açúcar na sua boca, que fica no seu paladar, vai como que diminuir o açúcar do café, deixando o café mais amargo. E aqui nós temos um segundo princípio que se aplica justamente aos vinhos de sobremesa. Sabe aquele vinho tipo colheita tardia, que é bem docinho, ou um vinho do Porto, que acompanha sobremesas? O que acontece? Se eu tenho uma sobremesa que é muito doce, eu tenho que ter um vinho de sobremesa que é mais doce do que a sobremesa. Se a sobremesa for mais doce que o vinho, eu vou ter o quê? Vou ter que o vinho vai ficar amargo. Por isso, tome cuidado quando você for provar, experimentar chocolate e vinho. Eu recomendo sempre chocolate amargo, porque o chocolate amargo vai muito bem com um vinho do Porto, principalmente, ou até mesmo com um Cabernet Sauvignon bem estruturado. Mesmo com o Cabernet Sauvignon, eu tenho uma harmonização um pouco arriscada, porque mesmo que o chocolate tenha pouco açúcar, ele pode interferir no Cabernet Sauvignon, principalmente se ele passou por barrica de madeira e deixá-lo levemente amargo. Eu não arrisco. Se eu quero chocolate com vinho, eu vou para um vinho do Porto e é excelente. Este princípio também de que o vinho de sobremesa tem que ser mais doce do que a sobremesa é que nos leva ao bolo de casamento. Muitos casamentos, muitos noivos acabam servindo espumante brute
com bolo da festa. O que acontece? O espumante Brut no Brasil não tem muito açúcar, no máximo 15 gramas por litro. Em razão da acidez, se percebe pouco o açúcar dele. E aí eu tenho um bolo muito doce. Quando eu sirvo esse bolo, que tem lá cobertura, tem recheio, tem frutas, tem leite condensado, quando eu sirvo esse bolo com o espumante Brut, o meu espumante fica amargo. A solução é, com um bolo de festa, o ideal é um espumante demi-sec ou um moscatel. O moscatel tem 50 gramas de açúcar por litro, o que consegue muito bem enfrentar todo o açúcar que tem no bolo da festa. Muita gente fala que vinho tinto deve acompanhar carne vermelha e vinho branco, peixes. Isso é verdade? Eu digo para você, é verdade. Muitos sabem disso, mas poucos sabem o porquê. O porquê carne é com vinho tinto e peixe e aves com vinho branco. Eu vou explicar, e a explicação está justamente nesse princípio anterior que nós vimos, que um alimento interfere no sabor do alimento que será consumido posteriormente. E a explicação passa pelo tanino. Nós já temos um vídeo sobre tanino, mas eu vou explicar rapidamente para que você entenda. Querendo depois, você vai lá e assiste esse vídeo, está aqui em cima o card. Preste atenção. O tanino dá uma sensação na boca de uma certa textura, pode dar uma certa rugosidade nessa parte superior da gengiva. O tanino dá uma astringência, ele seca a boca. E o tanino você encontra principalmente em vinhos tintos. Não há tanino em vinho branco. Por que que não há? Porque o tanino vem da casca da uva. Exatamente. O tanino vem da casca da uva. O vinho tinto, quando é fermentado, ele é fermentado com as cascas. Então o tanino da casca passa para o vinho. E o vinho branco? O vinho branco, ele é fermentado sem as cascas. Além do que, as cascas da uva branca têm muito pouco tanino. Como o vinho branco é fermentado sem as cascas, praticamente o vinho branco não tem tanino. E o que acontece então? No que isso interfere na carne e no peixe? É simples. A maioria dos peixes de água salgada, do mar, não só peixes, mas frutos do mar, ostra, mexilhão, lula, tudo mais, são ricos em iodo. Quando você está comendo peixe, há iodo na sua boca. E aí, quando você toma o vinho, esse iodo provoca no tanino do vinho tinto uma sensação metálica. E algumas vezes pode ser uma horrível sensação de você estar lambendo prego enferrujado. Você vai dizer, eu nunca lambi prego enferrujado. Eu também não. Mas lembra, é o que vem, é o que passa pela mente, uma sensação de ferrugem. Assim, se a conjugação do iodo presente nos peixes de água salgada com o tanino gera essa sensação, o que se faz é, para peixes, afasta-se o tanino. Então, afasta-se o vinho tinto e faça a opção de trazer o vinho branco para acompanhar peixes. Isto não é o único motivo, mas é um dos principais. Vamos entender agora o porquê a carne pede vinho tinto. É simples. O tanino, como eu disse, seca a boca. E por que o tanino seca a boca? Porque o tanino se liga à sua saliva e forma uma nova substância. Como essa substância que forma em sua boca é diferente da saliva, nós temos a sensação que está faltando saliva, que está secando a boca. E aí, o que acontece com a carne e o vinho tinto? Quando você come a carne é rica em proteína. E aí, a proteína da carne se liga ao tanino do vinho. Uma vez que o tanino está ligado à proteína da carne, o que acontece? Ele não está ligado à saliva, sobra a saliva. E aí fica uma sensação mais agradável na boca. E não é só isso. Olha só, o tanino provoca uma certa rugosidade, uma sensação de textura na sua boca. O que vai acontecer? Como o tanino está ligado à proteína, não terá tanino suficiente para dar essa sensação de aspereza. E com isso, o vinho fica mais macio. Olha que interessante. Além de você ajudar na digestão e dar um maior sabor para a carne vai deixar o seu vinho mais macio. E é uma grande experiência. Por isso que se diz que se você tem um assado, por exemplo, ou até mesmo um churrasco, a indicação é de um vinho tinto encorpado, rico em taninos, até mesmo que tenha passagem por barrica de carvalho. Pode ser aí um Malbec argentino, um Tanaro Uruguaio,
que é um dos mais ricos em taninos, e também até mesmo um Cabernet Sauvignon, um bom Cabernet Sauvignon do Chile. Eu já disse em outro vídeo, eu tenho gostado também do Cabernet Sauvignon da Campanha Meridional, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul. Então você descobriu vinho branco, peixes, peixes e aves, e vinho tinto, carne vermelha. Da próxima vez, capriche na sua harmonização. Há mais dois princípios que são parecidos e se completam, e muitos pensam que é um princípio só, de tão parecido que são. Eu vou falar, que é o seguinte: o vinho deve ter o mesmo corpo do prato, e a intensidade de sabor do vinho deve ser semelhante à intensidade de sabor do prato. Assim, um prato encorpado, com grande estrutura, pede um vinho estruturado, com bastante corpo. Um prato leve pede um vinho leve. E ainda nós temos o segundo princípio, que é a intensidade de sabor. Se eu tenho um prato com grande intensidade de sabor, ele pede um vinho também com grande intensidade de sabor. Por outro lado, se eu tenho um prato de sabor bem leve, eu tenho que ter um vinho com sabor também bem leve. E por quê? Se eu não observar esses dois princípios, o vinho pode atropelar o prato. Se eu tenho um prato muito leve e eu pego um vinho encorpado, de sabor muito intenso, e o prato tem um sabor leve, eu só vou sentir o sabor do vinho, não vou sentir o sabor do prato. E o contrário também é verdade. Se eu tenho um prato intenso e pego um vinho bem levinho, tanto no sabor quanto na sua estrutura, eu não vou sentir o sabor do vinho, eu terei apenas o sabor do prato. Um exemplo muito prático. Imagine uma tilápia ou uma truta, são dois peixes delicados. Imagine aí, nós vamos fazer esse peixe numa frigideira, essa frigideira aí que tem antiaderente, vai ser colocado na frigideira, vai apenas dar aí uma douradinha para que fiquem suficientemente cozidos e tostados. Perfeito? Todos concordam comigo que tanto a tilápia quanto a truta são pratos leves e têm uma intensidade de sabor muito leve. Não são peixes de sabor com grande intensidade. Então, qual é a sugestão? Nós vimos que o recomendado é um vinho branco. E vamos escolher um vinho branco que não tenha passagem por barrica, porque quando o vinho passa por barrica, ele ganha corpo. Nós estamos diante de um prato leve. E que tenha um sabor também leve o vinho. Qual seria? Até pode ser um chardonnay, mas um chardonnay frutado, bem levinho, bem novo, vai acompanhar muito bem tanto a truta quanto a nossa tilápia. E se eu fizer um ceviche? Eu posso pegar aí a minha tilápia e fazer um ceviche. Só que esse ceviche vai limão, é muito forte, é um tempero forte. O prato é leve, mas o tempero é forte. Que vinho eu escolho? O chardonnay talvez não vai harmonizar. Fico com vinho branco, mas qual vinho branco? Um Sauvignon Blanc. Por quê? O Sauvignon Blanc tem notas cítricas e tem uma forte intensidade aromática e uma forte intensidade de sabor, que vai fazer frente ao ceviche. Eu vou aproveitar o cítrico do ceviche com o cítrico do Sauvignon Blanc e vai ficar uma delícia. Esse princípio com relação a pratos mais estruturados é o mesmo que nós vimos no princípio anterior, quando eu falei do churrasco, do assado com vinhos tintos. Eu falei que eram vinhos estruturados. E por que tinha que ser um vinho estruturado e encorpado? Porque nós temos que o assado é um prato encorpado, de forte sabor. E assim, o vinho tinto encorpado é o que melhor acompanha. Este vídeo faz parte da playlist Curso Básico de Vinhos. Já são 21 vídeos. Nessa playlist você começa desde o início e vai realmente aprender sobre vinhos. Na descrição da playlist eu tenho uma relação, uma sugestão de sequência a ser seguida. Mas se você já tem algum conhecimento, você pode ir lá escolher o vídeo da sua preferência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por isso eu convido você, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário. Mais ainda, deixe uma sugestão de algum vídeo que você gostaria que eu gravasse. Meu amigo, muito obrigado pela companhia. Saúde para você e um forte abraço.